1935, um homem entrou em um hotel em Kansas City usando um nome falso. Pediu um quarto interior. Não trouxe bagagem. Manteve as luzes apagadas. Falava com alguém chamado Don. E, menos de 2 dias depois, foi encontrado espancado e esfaqueado dentro da habitação 1046, ainda com vida, mas incapaz de explicar de forma convincente o que tinha acontecido. E esse já é o primeiro giro da história. Durante algum tempo, ninguém soube quem ele realmente era. O homem que entrou como Roland T. Owen morreu no hospital em 5 de janeiro de 1935. Só depois seria identificado como Artemus Ogletree. E até hoje, seu assassinato segue sem solução pública definitiva. O lugar era o Hotel President, em Kansas City. Na tarde de 2 de janeiro de 1935, o homem pediu um quarto interno em um andar alto e assinou o registro como Roland T. Owen, dando um endereço de Los Angeles que depois não seria confirmado. Ele estava bem vestido, usava sobretudo escuro, tinha uma cicatriz visível na cabeça, orelha de lutador ou boxeador. E quase nenhum pertence. Segundo o relato do bellboy Randolph Probst, tudo o que ele levou para o quarto parecia caber nos bolsos. Um pente, uma escova de cabelo e pasta de dente. Nada de mala, nada de roupas extras, nada que combinasse com uma estadia normal. Desde o começo, ele parecia menos um hóspede comum e mais alguém tentando passar discretamente por um lugar onde não queria deixar rastro. Em muitos casos antigos, esse detalhe talvez não significasse tanto, mas aqui ele pesa. Porque quase tudo no comportamento dele parecia calculado para reduzir informação. Poucos objetos, pouca luz, pouca conversa, pouca permanência social. Como se o hotel fosse apenas um ponto de passagem ou um esconderijo temporário. Pouco depois, a camareira Mary Soptic entrou na habitação 1046 e encontrou algo que a marcou. O homem mantinha as persianas fechadas e deixava acesa apenas uma lâmpada fraca. O quarto permanecia escuro mesmo durante o dia. Ela diria depois à polícia que ele parecia nervoso ou com medo. Em outro momento, ao voltar com toalhas limpas, Mary viu o hóspede deitado completamente vestido na cama, dentro daquele mesmo ambiente escuro, e notou um bilhete sobre a mesa de cabeceira. A mensagem dizia: Don, I will be back in 15 minutes. Wait. E é aqui que o caso muda de tom, porque a partir desse instante, a história deixa de ser apenas a de um homem estranho num hotel e passa a girar em torno de uma pergunta que nunca foi resolvida. Quem era Don? E por que esse homem parecia estar esperando alguém que o aterrorizava? O bilhete parece banal à primeira vista, mas em mistérios como este, frases banais costumam ser portas. Alguém ia voltar. Alguém já tinha estado ali. E acima de tudo, aquele quarto não parecia ocupado por uma pessoa isolada. Parecia ocupado por uma espera. Na manhã seguinte, Mary voltou a entrar no quarto. A porta estava trancada, mas quando abriu com sua chave, o hóspede estava lá dentro, sentado no escuro, exatamente como antes. O telefone tocou, ele atendeu e disse algo que ficaria registrado. Não, Don, eu não quero comer. Não estou com fome. Acabei de tomar café da manhã. Mais tarde, quando Mary retornou com toalhas, ouviu 2 vozes vindo do quarto. Ao bater, uma voz masculina mais profunda, que ela não acreditava ser a do próprio Owen, respondeu que não precisavam de toalhas. Esse detalhe é pequeno, mas devastador, porque indica que antes mesmo da descoberta do crime, já havia evidência de que outra pessoa estava naquele quarto. E ainda assim, ninguém conseguiu reconstruir com certeza quem entrou, quem saiu, quem ficou.
e quem viu demais para continuar vivo. Há algo especialmente desconfortável nessa parte do caso. A violência ainda não era pública, mas a atmosfera de ameaça já existia. O quarto 1046 parecia funcionar como palco de encontros que os funcionários do hotel só captavam em fragmentos. Uma frase, uma voz, uma recusa, uma porta que não se abria por completo. Na manhã de 4 de janeiro, o caso entrou numa sequência quase surreal. A operadora percebeu que o telefone da habitação 1046 estava fora do gancho. O bellboy foi enviado para verificar. A porta estava trancada por fora e havia um aviso de "Do Not Disturb" pendurado na maçaneta. Depois de bater várias vezes, ouviu-se uma voz dizendo para entrar. Mas ele não podia entrar, porque a porta estava trancada. A mesma voz então pediu que acendessem a luz. Isso, sozinho, já é estranho o bastante para virar pesadelo. Um homem dentro de um quarto escuro, com o telefone fora do gancho, pedindo ajuda sem abrir a porta. O funcionário foi embora acreditando que o hóspede estava bêbado ou passando mal. Mas a situação pioraria muito rápido. Pouco depois, o telefone voltou a aparecer fora do gancho. E foi nessa repetição quase mecânica, telefone, silêncio, escuridão, porta trancada, que a habitação 1046 deixou de parecer apenas estranha e passou a parecer armadilha. O telefone fora do gancho é um detalhe obcecante nesse caso, porque tanto pode ter sido acidente, quanto pode ter sido sinal, ou pedido de socorro, ou interferência de alguém que estava ali dentro e não queria ser ouvido claramente. Na primeira entrada daquela manhã, outro funcionário chegou a ver o homem nu sobre a cama, aparentemente embriagado ou inconsciente, num quarto ainda escuro. O telefone havia caído no chão, mas ele não ligou a luz, recolocou o aparelho no lugar e saiu. Algum tempo depois, com o telefone outra vez fora do gancho, o bellboy voltou à habitação 1046, usando uma chave. Desta vez, encontrou o hóspede de joelhos e cotovelos no chão, gravemente ferido, com sangue pelo quarto e pelo banheiro. Quando conseguiram entrar melhor, perceberam o tamanho real da cena. O homem ainda estava vivo, mas mal conseguia se sustentar. Esse é um dos elementos mais inquietantes de toda a história. Ele não foi encontrado morto de forma limpa, como no mistério clássico. Foi encontrado vivo o bastante para arrastar o próprio corpo, e mesmo assim, incapaz de produzir uma versão clara que resolvesse o caso. Isso torna tudo mais cruel, porque significa que a verdade parecia ainda estar ali, respirando por alguns instantes, e mesmo assim escapou. No hospital, médicos e polícia tentaram entender o que havia acontecido. O homem apresentava ferimentos sérios de espancamento e facadas. E segundo os relatos mais repetidos sobre o caso, quando questionado, ele teria minimizado ou negado a participação de outra pessoa, como se estivesse tentando afastar os investigadores do que realmente havia acontecido. Isso não resolveu nada, só piorou tudo, porque a cena do quarto indicava violência. Os ferimentos indicavam violência. O estado do ambiente indicava violência. E ainda assim, o próprio homem parecia incapaz, ou não disposto a apontar diretamente um agressor. No dia 5 de janeiro de 1935, ele morreu em consequência dos ferimentos. A investigação passou então a lidar não só com um homicídio, mas com um morto que entrou no hotel, usando um nome falso, e levou sua explicação real para a sepultura. E existe aqui uma possibilidade particularmente perturbadora, a de que ele não estivesse simplesmente confuso ou delirando, mas com medo de falar, medo de alguém, medo de uma rede
medo de nomear quem o feriu. Em casos assim, o silêncio da vítima não reduz o mistério, ele o aprofunda. Quando os investigadores examinaram a habitação 1046, o quarto parecia ter sido limpo de certas formas e abandonado de outras. Havia sangue nas paredes, no banheiro e na cama. Não havia faca compatível com o ataque. As cordas e a condição do quarto indicavam participação de terceiros. Faltavam itens básicos fornecidos pelo hotel, como toalhas e produtos do quarto. Havia detalhes estranhos. Um cigarro não fumado, objetos pequenos, um frasco de ácido sulfúrico diluído, impressões digitais não identificadas no telefone. E quase nada ajudava a construir uma linha simples dos acontecimentos. O quarto não contava uma história linear. Contava fragmentos, como se alguém tivesse passado por ali deixando só o suficiente para provar que houve violência, e não o bastante para apontar com clareza quem a executou. Esse é um caso em que a cena do crime não parece apenas caótica, parece truncada, como se faltasse um capítulo inteiro entre a última noite normal e o momento em que ele foi encontrado morrendo. Muito rapidamente, a polícia percebeu que Roland T. Owen provavelmente não era seu nome verdadeiro. O endereço de Los Angeles não fechava. As tentativas de localizar parentes falharam. As impressões digitais foram enviadas às autoridades federais da época. Jornais começaram a publicar a história. E aí o caso ganhou uma nova camada de estranheza. Já não se tratava apenas de descobrir quem o matou. Era preciso descobrir quem ele era. E isso muda a natureza de qualquer crime. Porque quando o morto entra em cena usando uma identidade falsa, tudo o que vinha antes da morte já parece contaminado por fuga, segredo ou perseguição. Artemus Ogletree só seria identificado mais tarde quando sua família, no Alabama, reconheceu sua foto publicada nos jornais. Até lá, a vítima era quase tão misteriosa quanto o agressor. O nome falso não é um detalhe decorativo. É talvez a pista psicológica mais importante do caso. Quem usa outro nome antes de morrer num hotel escuro já está, de algum modo, vivendo dentro de uma história paralela que os outros ainda não conhecem. Quando a identificação finalmente surgiu, a história ficou ainda mais incômoda. O homem da habitação 1046 era Artemus Ogletree, um jovem que havia saído de casa no Alabama no ano anterior, viajando em direção à Califórnia e mantendo contato com a família por cartas e pedidos de dinheiro. Isso significa que ele não apareceu do nada. Ele tinha passado, tinha nome, tinha origem. E ainda assim, terminou morto num hotel sob um alias, cercado por personagens obscuros como Dom, por telefonemas estranhos e por pistas que sugeriam que ele já vinha escondendo alguma coisa antes mesmo de entrar naquele quarto. Em muitos mistérios, identificar a vítima ilumina o caso. Aqui, identificar Artemus iluminou apenas o quanto sua trajetória final continuava escura. Pelo contrário, quanto mais se sabia sobre sua identidade real, mais desconfortável ficava o intervalo entre sua vida conhecida e seus últimos dias. Como se existisse um trecho inteiro de sua história ao qual nunca mais se teria acesso. Se a história terminasse na identificação, ela já seria estranha, mas não termina. Como não havia família presente em Kansas City, o corpo ficou durante um tempo sem destino claro. Então começaram a aparecer gestos anônimos. Dinheiro foi enviado para cobrir despesas do enterro. Flores foram pagas por alguém que não quis se identificar. Uma das mensagens associadas ao funeral trazia a assinatura Love Forever, Louise. E de repente, o caso passou a ter outra sombra. A de uma mulher, talvez real, talvez pseudônimo, que parecia saber mais do que dizia.
O funeral aconteceu quase sem público, enquanto investigadores tentavam vigiar o túmulo para ver se alguém apareceria. Ninguém apareceu. Ou, pelo menos, ninguém apareceu de forma que resolvesse o enigma. E isso transforma a parte final da história em algo quase espectral. Como se, mesmo depois da morte, Artemus continuasse cercado por pessoas que existiam apenas na borda da narrativa. Luiz é um dos nomes mais inquietantes do caso, porque parece íntimo, mas nunca se torna concreto. É proximidade sem rosto, afeto sem explicação, presença sem testemunho. Ao longo das décadas, surgiram várias teorias. Que Artemus estivesse envolvido com crime organizado, que estivesse fugindo de alguém, que Dawn fosse um cúmplice, amante, controlador ou agressor, que a história envolvesse chantagem, ciúme, vingança ou algum tipo de submundo itinerante entre hotéis e bares. Mas nenhuma hipótese pública conseguiu fechar o caso de forma definitiva. E talvez esse seja o motivo pelo qual a Habitação 1046 continua tão viva no imaginário. Porque ela parece uma história pronta para a solução e nunca entrega a peça final. Há um nome falso, há um quarto escuro, há telefonemas, há um bilhete, há uma segunda voz, há um homem encontrado morrendo, há uma identidade revelada tarde demais, há dinheiro anônimo para o funeral, há flores assinadas por Louise. Tudo parece apontar para uma rede de relações ocultas. Mas nenhuma delas ficou suficientemente visível para encerrar o caso. O caso parece prometer que, se você olhar só um pouco mais, tudo vai fazer sentido. E é exatamente por isso que ele prende tanto, porque nunca faz. O mistério da Habitação 1046 não assombra porque foi o mais sangrento, nem porque tenha a maior lista de suspeitos. Ele assombra porque parece incompleto de um jeito quase perfeito. Tudo nele sugere proximidade de resposta, como se a verdade estivesse a apenas uma conversa, uma confissão ou um nome a mais de distância. Mas ela nunca chega, e existe algo muito moderno nisso, mesmo sendo um caso de 1935. A sensação de que há uma narrativa oculta logo atrás da superfície, mas que todos os vestígios foram deixados em fragmentos. Um bilhete, uma chamada, um alias, uma assinatura floral. Um homem com medo, sentado no escuro, esperando alguém chamado Dawn. A Habitação 1046 é perturbadora porque não parece um enigma distante. Parece uma verdade quebrada. Perto o suficiente para ser tocada, longe demais para ser recomposta. E talvez essa seja sua força definitiva. Ela nos obriga a imaginar não apenas quem matou Artemus Ogletree, mas que tipo de vida secreta ele já estava vivendo antes de chegar àquele quarto. Então, o que aconteceu na Habitação 1046? Um jovem entrou num hotel usando um nome falso. Passou 2 dias em comportamento estranho, quase sempre no escuro. Falou com alguém chamado Dawn. Foi encontrado gravemente ferido. Morreu sem esclarecer de forma convincente quem o atacou. Depois disso, sua identidade real surgiu tarde demais. E o caso continuou cercado por gestos anônimos, personagens incompletos e perguntas sem resposta. É por isso que este mistério ainda vive. Porque ele não parece terminado. Parece interrompido. Como se alguém tivesse fechado a porta do quarto por fora e levado embora a única explicação que realmente importava. Mente importava. Mente